A onda disse ao mar: será que posso ser como você? O mar respondeu: é fácil. Apenas se acalme. Assim como a onda dissolveu-se no mar, assim também a alma humana percebe a si mesma como o Espírito onipresente. Todos somos ondas no seio do oceano. O mar pode existir sem as ondas, mas as ondas não podem existir sem o mar. Do mesmo modo, o espírito pode existir sem o homem, mas o homem não pode existir sem o espírito. De que outra substância poderíamos ser feitos? Ele é a única matéria-prima da criação. Antes que Deus manifestasse os mundos dos fenômenos, nada existia exceto Ele próprio como Espírito. Afirmem a vocês mesmos esta verdade. Eu sou o oceano infinito, que se tornou múltiplo nas ondas. Sou eterno e imortal. Eu sou Espírito. Unifique-se com Deus. Unifique o sentimento do coração com a razão da mente em perfeito equilíbrio. Lembre-se de que o sentimento por trás do seu sentimento, a vontade por trás da sua vontade, a força por trás da sua força e a sabedoria por trás da sua sabedoria são o Senhor infinito. Contemple o altar de Deus nas estrelas. Debaixo da terra e por trás do palpitar de seus sentimentos. Ele, a realidade esquecida, está oculto em toda parte. Se você seguir resolutamente o caminho, meditando com regularidade, você o contemplará em um manto dourado de luz. Que se estende por toda a eternidade. Por trás de cada pensamento, você sentirá a sua beatífica presença. É impossível explicar o estado de realização divina, pois não há nada que se possa compará-lo. Assim como uma pequena taça não pode conter as águas do vasto oceano, assim também a limitada mente humana não pode conter a consciência crística universal.
Mas, quando alguém prossegue expandindo sua mente, por meio da meditação, alcança por fim a onisciência. Ele se torna unificado com a inteligência divina que permeia os átomos da criação. Este é o propósito supremo da existência humana. Conhecer quem está por trás de sua vida. Você nasceu para realizar uma missão divina, a sua reunificação com Deus. Entenda como isso é tremendamente importante. Elevar-se acima da dualidade da criação e perceber a unidade do Criador. Eis o objetivo supremo do homem. Não permita que o seu pequeno ego seja um obstáculo à conquista de sua meta divina. Ao contrário, banir o ego permite que o seu verdadeiro eu se manifeste em todo o seu esplendor. O homem não é importante pelo seu ego ou pela sua personalidade. O homem é importante porque, como alma, ele é parte de Deus. Você está maltratando a alma ao mantê-la imersa na matéria, vida após vida, assustada com os pesadelos do sofrimento e da morte. Entenda que você é a alma. No castelo de paz, afaste de si, sempre, a identificação com a posição no mundo. E mergulhe na meditação profunda para entender a sua divina realeza. Sua verdadeira personalidade começará a se desenvolver quando você, através da intuição profunda, for capaz de sentir que você não é este corpo sólido. Mas sim a divina e eterna corrente de vida e consciência que flui dentro do corpo. Meditando incansavelmente, dia após dia, tome consciência do corpo e recupere a percepção da divina bênção interior. Olhe para dentro. Por trás da onda de sua consciência,
está o mar da presença de Deus. Não olhe para a pequena onda do corpo com suas fraquezas. Olhe para além dela. Concentrando-se na alma, estabeleça uma comunhão estática com Deus e vá para além das limitações do corpo. Procure reconhecer que você está muito acima de quaisquer mudanças corporais. Você é sem forma. Onipresente e onisciente. Abra os olhos e desperte das trevas da ignorância. Desperte e contemple a glória de Deus.